Olá, meu nome é Michael, eu vou ser seu professor aqui no YouTube. E se você não é inscrito, inscreva-se, que é isso que vai fazer eu produzir mais vídeo de forma gratuita para todos vocês. E o tema da nossa videoaula é DNA e RNA. Gente, o DNA também é conhecido como desoxirribonucleico e o RNA ribonucleico. Professor, mas qual é a função desse DNA e o RNA? Gente, o DNA tem como função controlar todas as atividades celulares. Como assim, professor? Ele que vai definir as características de um ser. Se você é alto, se você é baixo, tem a cor dos olhos azuis ou preto, quem fez essa definição foi o seu material genético, foi o seu DNA, que está presente em todos os seres vivos. Em outras palavras, no DNA vai ter a informação para criar um ser, para definir uma pessoa. Pensa, gente, no DNA como se fosse um livro. E nesse livro vai ter as informações para definir alguém. Agora, eu tenho um livro, porém, eu que vou definir? Não. O DNA vai ter o RNA que vai auxiliar ele. O DNA vai ter as informações, essa informação ela vai ser lida pelo RNA. E o RNA que vai colocar a mão na massa. O RNA ele é responsável pela síntese de proteína. E para ele saber qual proteína criar, ele vai lá no DNA. O DNA vai liberar a informação para ele. Ele vai pegar essa informação, vai levar para o citoplasma da célula e lá vai começar a produção de proteína. Pronto, já sabemos a função dos dois. Agora vamos para as características. O DNA, gente, e o RNA, eles são muito semelhantes, são muito parecidos. Como eles são parecidos, o que eu explicar e não dar ênfase é porque vale para os dois. Se porventura eu for apenas pro RNA, eu vou dizer, gente, isso aqui é só do RNA. Gente, isso aqui é só do DNA. Beleza? Continuando. Tanto o DNA quanto o RNA, ele é formado por nucleotídeos. E esse nucleotídeo é dividido em 3 partes. Temos uma parte que é chamada de base nitrogenada, temos outra parte, que é o grupamento fosfato, e temos uma parte central, que é uma açúcar, também conhecido como pentose. O que eu quero que você entenda? Tanto o fosfato quanto a base nitrogenada, ela é ligada à pentose, a esse açúcar. Sendo que é ligado em um local definido, sempre no mesmo local. No carbono 1, eu vou ter a base nitrogenada. Já no carbono 2, eu vou ter uma coisa muito interessante. Pelo carbono 2, eu sei se a molécula ela é DNA ou se ela é RNA. Por quê? A açúcar do DNA é uma desoxirribose. Como assim, professor? Olhando para o carbono 2, se eu perceber que só tem um hidrogênio, como vocês podem ver nessa imagem, eu já posso definir que isso é um DNA. Agora, se no carbono 2 tiver uma hidroxila, que é uma ribose, neste caso, eu posso definir que é um RNA. Porque o DNA não possui esse oxigênio no carbono 2. Olha que interessante, você já sabe definir apenas olhando o carbono 2. Tem outras características importantes. Temos o carbono 3. No carbono 3, gente, eu vou ter a ligação mais importante do nucleotídeo.
Por quê, professor? No carbono 3, eu vou ter a ligação de um nucleotídeo com outro nucleotídeo. Por quê? O DNA ele não é apenas um nucleotídeo, ele é polinucleotídeo, ele é uma macromolécula, são vários nucleotídeos. E esses nucleotídeos é ligado pelo carbono 3. Nesse carbono 3 vai se conectar um grupamento fosfato, que está no carbono 5, sendo que essa ligação é conhecida como fosfodiéster, porque há uma ligação entre o carbono 3 e o grupamento fosfato. E essa cadeia que foi formada é muito interessante, porque eu acabei de formar uma fita. Porém, temos uma outra observação. Essa fita, gente, no RNA já estava completo, porque o RNA só tem uma fita, só tem uma fileira de nucleotídeo. Porém, no DNA eu não vou ter apenas uma fita, eu vou ter duas fitas. Eu vou ter uma fita de nucleotídeo, outra fita de nucleotídeo. Porém, como que elas vão estar conectadas? Elas vão estar conectadas graças às bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são 5. Vamos ter a adenina, a timina, a uracila, a guanina e a citosina. Sendo que no RNA eu não vou ter timina e no DNA eu não vou ter uracila. Perceba outra característica, eu vou repetir. No DNA eu vou ter adenina, guanina, citosina e timina. Porém, essa timina que está no DNA, no RNA, vai ser trocada pela uracila. Neste caso, vai ter adenina, guanina, citosina e uracila. Então, você consegue identificar se aquela molécula é DNA ou é RNA por conta das bases nitrogenadas. E olha outra coisa interessante. Se eu tenho uma fileira e tenho outra fileira, essa fileira tem que se ligar através das bases. E essa ligação, gente, é através de ponte de hidrogênio. Porém, as bases, elas têm pares. Elas não podem se comunicar de outra forma. Como assim? A adenina só vai se ligar à timina, se for no DNA. A guanina só vai se ligar à citosina. Tá vendo? Acabei de formar pares no DNA. E no RNA, vou ter guanina se ligando com citosina. Timina, não vou ter, olha o peguinha. Uracila se ligando com adenina. Tá vendo? A única diferença entre elas é uma base nitrogenada. Ah, e essas bases nitrogenadas, a conexão entre elas é por ponte de hidrogênio, sendo que essa ponte é diferente de acordo com o par. Como assim, professor? Se for timina e adenina, eu vou ter duas pontes de hidrogênio. Se for citosina e guanina, eu vou ter 3 pontes de hidrogênio. E isso é interessante porque, observando as pontes de hidrogênio, eu sei qual base que é mais forte, qual base que é difícil de eu tirar uma de perto da outra. Neste caso, a guanina e a citosina, por ter mais pontos de hidrogênio, eu falo que ela tem uma ligação mais estável. Você deve estar se perguntando, mas o RNA ele não é fita simples? Então, quando ele vai formar esses pares? Esses pares ele é formado em duas situações. Ou o RNA ele forma pares nele mesmo. Como assim, professor? Observa essa imagem, o RNA está dando voltas em si mesmo, formando ligações. Isso não é muito comum. O mais comum é o RNA formar pares lá na síntese de proteína, lá no ribossomos. A adenina se ligar com uracila
guanina se ligar com citosina na hora de produzir proteína. Ah, temos outra observação importante. Eu já sei os pares, já sei as bases. Porém, essas bases, elas se dividem de acordo com a sua estrutura. Sendo que se a base nitrogenada tiver apenas um anel, ela ganha um nome, uma classificação. Se tiver 2 anéis, ela ganha outra classificação. Como assim, professor? Se tiver apenas 2 anéis, ela vai ser chamada de purina. O que seria purina? Uma base nitrogenada de 2 anéis. Quais são elas? A adenina e a guanina. E se tiver apenas um anel? Se tiver apenas um anel, aí é uma pirimidina. Quais são as bases pirimidinas? A timina, a uracila e a citosina. Como você vai conseguir decorar isso aí? Tem um macete. Pirimidina. Qual é a segunda letra de pirimidina? O I. Então as bases que tiver com a segunda letra, o I, você já joga em pirimidina. Como assim? Citosina. Segunda letra, I. Citosina. Qual é a outra? Timina. Ó, I também. Professor, e uracila? Nem tudo é perfeito. Joga uracila no meio também. Por quê? Tanto a uracila quanto a timina, elas são muito semelhantes, né? Então, por conta disso, elas estão no mesmo local. Mas com esse macete, você já vai conseguir decorar o que é purina e o que é pirimidina. Ah, eu não sei se vocês perceberam, mas a molécula de DNA, a dupla fita, ela não é paralela. Observa essa imagem. Nessa imagem você consegue ver de maneira nítida que uma fita não é semelhante a outra fita em questão de posicionamento. Enquanto uma está indo para uma direção, a outra está indo para outra direção. Por conta disso, ela ganha o nome fita antiparalela. Ela só é assim para manter a sua estabilidade. Eu vou disponibilizar uma aula de síntese proteica. E nessa aula eu vou explicar o que isso afeta na hora de produzir proteína. Eu só quero que você entenda nesta videoaula que as fitas de DNA, elas são antiparalelas. Cada uma está indo em uma direção diferente. Certinho? Pronto, gente. Eu sei que é muita informação e por conta disso eu vou dar uma breve revisada com vocês nas informações mais importantes. Primeiro, o DNA e o RNA, o que eles têm de diferente? O DNA, ele vai ter um açúcar chamada de desoxirribose, por conta daquela falta de oxigênio. E o RNA vai ter um açúcar que se chama ribose. Outra característica, o DNA ele é fita dupla hélice. Já o RNA é fita simples, porém ele se enrola nele mesmo, formando as suas basezinhas lá. Outra característica, agora falando sobre a base nitrogenada. O RNA ele tem uracila e a uracila não é presente no DNA. No lugar da uracila, eu vou ter a timina. Pronto, essas são as informações mais importantes. Se você conseguiu aprender essas informações, você já vai conseguir gabaritar boa parte das questões. Eu espero que essa aula tenha ficado claro. Eu sei que é um assunto um pouco complexo, por isso que eu vou disponibilizar várias questões para vocês treinarem, porque esse conteúdo, ou você vê a videoaula 300 vezes, várias vezes, certo? Mesmo assim, a melhor forma de você aprender é treinando, fazendo exercício. Eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou dessa videoaula, curta esse vídeo,
compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Lembrando, aquela famosa frase, me ajude a ajudar outra pessoa. Que é desta maneira que eu vou produzir mais vídeo de maneira gratuita para vocês. Um forte abraço e até a próxima!